um DNA, tem 3 bilhões de pares de bases. Então, quando você passa isso no computador, ele fragmenta cada um desses pedacinhos em 500 partes. Então, já foi multiplicado por 500. Imaginem como lidar com essas informações num banco de dados relacional. E esse é o mundo hoje, é um mundo de grandes volumes de informação. O servidor SQL consegue um salto de performance na próxima versão e veremos quais são as ferramentas que ele traz. É só uma pequena referência a essa ferramenta, porque eu acho que ela é muito importante, que são os serviços de qualidade de dados, Data Quality Service, que resolvem um problema que nós já discutimos em outras versões do servidor SQL, que é que nós temos fontes de informação, várias, né, na empresa. Temos entidades repetidas em vários sistemas, inconsistências em como os dados são entrados no sistema, os dados mudam, a forma de registrar os dados muda. Então, para analisar a informação, o processo é muito complexo. Tem que primeiro purgar os dados. De alguma maneira, podemos encarar com serviços de Master Data. Então, você tem lá as entidades principais do negócio, bem geridas, fora do sistema, e de alguma maneira você engana o sistema, né? Faz de conta que o sistema continua gerindo aquilo. Mas eu preciso dos dados agora, preciso processar os dados agora, então não dá tempo de construir uma solução bem feita, um projeto, vários meses para criar uma solução depois, solução de TI para suportar o negócio. Claro, isso ainda existe, vai continuar existindo. Nada vai matar isso. Só que isso é uma pequena parte das empresas e vai continuar crescendo, mas, por outro lado, os usuários também precisam pegar os dados, processá-los rapidamente para tirar conclusões e tomar decisões. Depois, essas conclusões são levadas a um modelo, enfim, para ter um modelo mais sólido. O servidor SQL agrega um novo serviço, que são os serviços de qualidade de dados. Esses serviços, na verdade, têm uma base de conhecimento, onde nós definimos os domínios e temos as ferramentas para aprender com os dados e aprender as ações corretivas que nós damos às inconsistências que existam nos dados. E sempre queremos automatizar o processo de corrigir os dados ou de identificar dados que estão fora do sistema de validação. Validação pode ser de diferentes maneiras. Aqui temos validação na nuvem, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. Há serviços que você manda ali para um endereço e você recebe. A partir de um endereço, você pode obter a codificação desse endereço, digamos assim, e usar os dados para análise de determinados fatos, localização de clientes, enfim. Esses serviços de qualidade de dados, primeiro, eles podem estar na nuvem, então você diz, esse domínio é corrigido por tal serviço da nuvem. Integram também a aprendizagem, você pode dizer, bom, esses dados estão bem, então vamos usá-los como modelo para aprender. E com isso enchemos a base de conhecimento e a base de conhecimento aprende. Que nessa coluna aqui, embora ela seja numérica, ela só aceita zeros e uns. Se aparecer um 3, está errado. Então, nos dados de aprendizagem, só havia zeros e uns. Então, quando aparecia um 3 nessa coluna, ele vai dizer, não, esse aqui está errado, vamos destacar. Ah, 3 é 0. Ah, ok, então vai aprendendo e vai corrigindo automaticamente. Esse é um dos principais serviços da nova versão do servidor SQL. Vocês vão automatizar e rodar junto com o Integration Services. E ele tem ferramentas interativas para quê? Para treinar a base de conhecimento com os Integration Services, em que você pega os dados já corrigidos para analisar e, claro, depois incorporar esse processo de correção já na base de conhecimento. Olha, para mim é uma das coisas mais lindas. Além, é claro, do armazenamento por coluna que já está nessa versão do servidor SQL. É uma solução completa mesmo, é de ponta a ponta. Obviamente, vocês vão integrar num pacote de Integration Services que o processo continua. Então, passa na base de conhecimento, detecta onde tem erro, apresenta os que estão corretos, apresenta os que têm coisas novas, os suspeitos de erros. E nós trabalhamos sobre tudo aquilo que é novo, a base de conhecimento aprende mais um pouco e continua corrigindo.
E, finalmente, teremos esses serviços de qualidade de dados na nuvem para corrigir, para melhorar a qualidade de dados em cada domínio, em cada pedido de compra, em cada fatura, em cada número. E podemos, então, corrigir os erros a partir desses serviços de qualidade de dados. Mas vamos dar uma olhada nos Integration Services. Vamos ver que aqui há dois grandes pilares nessa nova versão, né, do servidor SQL. Primeiro, para facilitar o desenvolvimento da integração, vai ficar mais simples. Ou seja, a Integration Services é a ferramenta mais usada de longe para extração, transformação e carga de ETL. Ou seja, de longe é a ferramenta mais usada porque o seu desempenho é melhor que todos, gerencia a memória de todo o pipeline de transformação de dados, super eficiente. Se vocês derem uma olhada, tem muitas realidades em que há outras soluções e que usam Integration Services do servidor SQL para quê? Para unificar as outras soluções. Nessa versão do SQL Server, há muita melhoria na produtividade do desenvolvimento. Já vamos ver em detalhes. E melhora também a instalação, configuração, administração de projeto. Porque quando eu tenho lá um projeto, fica fácil mandar para o servidor de produção, saber como está rodando, monitorar, ver o que aconteceu, por que estava rodando bem e de repente à noite o pessoal demorou 10 horas ou não terminou. Sei lá, ontem à noite justamente não passou nenhum registro de produção para o warehouse. Então, esse tipo de ferramenta já está disponível nessa versão do Integration Services do servidor SQL. Os cenários mais comuns que vocês vão ver nessa nova versão do servidor SQL é conversão. Então, conversão dos pacotes existentes. O assistente é super afinado, faz uma configuração, uma conversão sensacional. Se vocês tiverem pacotes 2008 e 2005, roda como está, não é preciso mudar nada. Mas, se quiserem usar as novas características da nova versão, então tem que fazer a conversão, claro, do pacote e usar as vantagens da nova versão Denali. Vamos dar uma olhada no servidor, e aí a gente vai ver como no próprio servidor já temos os principais requerimentos do SQL Server Denali. Desde a versão 2002 eu posso rodar os pacotes, fazer tudo. Agora, se eu quiser saber o que está acontecendo dentro do pacote, eu tenho que usar a ferramenta de desenho. Mas eu prefiro usar as ferramentas de gestão para saber o que está acontecendo com o pacote, sei lá, mudar um parâmetro, mudar uma variável, ver como ele está rodando, ver onde os dados estão sendo generados. Então, usar as ferramentas de gestão e não de desenvolvimento, né? E ter boas ferramentas para troubleshooting. Saber lá o que mudou, por que esse paquete não rodou, como é que está a memória do servidor na hora que o pacote caiu, como é que estão os discos, enfim, ter vários relatórios ali para você achar onde está o problema, tirando essa complicação entre o que desenvolve o pacote, depois o outro que tem que fazer a manutenção em produção e garantir que ele funcione. E vamos ver um pouco qual é a experiência do developer, né, do desenvolvedor. Deixa eu passar aqui para VM, né, para máquina virtual. E aqui na VM eu tenho os serviços de integração do SQL Server. É inteligência de negócios, né? É BI. Ele funciona no Visual Studio 2010. Então, não é aquele líder do Visual Studio 2008, mas agora estamos usando o Visual Studio 2010 com interface do WPF e uma melhoria gráfica e melhoria de interação enormes na hora de usar a interface. Quer dizer, então é o Visual Studio 2010, né? Esse designer gráfico tem zoom, enfim, tem tudo aquilo que a gente já espera ter mesmo dentro do Visual Studio 2010. É uma ferramenta muito melhor. Ela tem a capacidade... O feature mais pedido do servidor SQL era o undo. Ele não tinha undo, não tinha desfazer. Então você errava. Queria desmanchar, não tinha undo.
nem undo, nem redo. Então, undo e redo funcionam como qualquer undo e redo do Windows e junto com copy e paste. Então, não é que você copia e sai tudo bagunçado. Não, a cópia fica bem certinha na hora que eu copio elementos do Dataflow ou de outros pontos do processo. Quer dizer, eu copio e colo em outro lugar e fica bem consistente. Outra ferramenta aqui, porque o objetivo é facilitar o ramp-up do developer. É um ambiente simples que o oriente, que o conduza. Então, eu quero usar aqui uma ferramenta da minha toolbox, da minha caixa de ferramentas. Tem duas toolbox. E quando eu uso uma ferramenta aqui, automaticamente eu vejo que ao selecionar uma tarefa, ele já me dá uma ajuda aqui, né? Do elemento que eu vou colocar no fluxo de dados ou no processo. E, além disso, tem um link com exemplos. Podemos ir diretamente para uma página web com exemplos dessa ferramenta que acabamos de selecionar, de forma que seja bastante mais fácil você fazer o acompanhamento. Ver como é que eu começo com esse elemento, ou para começar logo com essa tarefa de design. Tem uma melhor administração, ou lida melhor com as variáveis. Aqui a gente pode questionar as variáveis dessa ferramenta. Nessa ferramenta, eu não tenho variáveis definidas como funções, mas em muitos lugares, vocês vão ver que o ícone aparece com esse X aqui embaixo à direita, o que significa que isso é usado como expressão. Em muitos lugares a gente pode usar como expressão. Essa versão não tem as expressões, mas na versão final vocês vão poder dizer que essa variável 2 pode ser definida com uma expressão, ou com uma data atual, por exemplo, a data em que nós estamos rodando o pacote. Isso é parte da solução. Também temos vários níveis nas variáveis, o scope da variável. Como vocês sabem, elas podem ser definidas como estando dentro do pacote, dentro de uma tarefa, dentro de um container de sequências, enfim. Aqui, nós podemos com facilidade pegar a variável e dizer essa variável é de tarefa de expressão. E colocamos isso na tarefa de expressão. Muito bem. Também temos um Connection Manager. A gente não precisa ter as conexões em cada fluxo de dados. A gente tem um pool de conexões e elas são reutilizadas enquanto a gente vai usando ou fazendo o processo de design. Quando nós temos um Connection Manager, é bastante mais fácil para quem precisa parametrizar uma solução. Quando você coloca a introdução, você já vai entrar nesse pool de conexões que definem o pacote. Também temos um conceito de projeto aqui em cima à direita, está vendo? Project, Integration Services Project. Aqui nós temos informações sobre o projeto. Eu posso juntar vários pacotes e definir um Connection Manager para esse projeto, de forma que, como administrador, eu posso colocar ou pegar todas as conexões em todos os pacotes. Isso também é uma coisa que todos os usuários de Integration Services vão requerer. Temos também uma nova tarefa, a tarefa de expressão. Isso basicamente nos permite operar alguma coisa. Aqui temos uma variável que é um parâmetro. E isso nos leva a uma coisa nova. Os pacotes de ISS têm parâmetros agora. Uma expressão normal seria como, por exemplo, eu quero colocar na variável 02, que eu não sei o que ela tem, eu vou atribuir a ela um parâmetro. Vejam, aqui diz pacote, parâmetro 1, parâmetro 2, e com isso nós temos que os pacotes todos têm parâmetros. Os parâmetros são valores, são variáveis read-only, são pré-inicializadas e não vão mudar no tempo de vida de execução do pacote. Elas se configuram por default, mas quando você coloca o pacote em produção,
você pode mexer nesses parâmetros e mudá-los quando você entrar nesse pacote. Por exemplo, nome do servidor, nome da base de dados, quantidade de registros que você precisa passar para o master, nomes de arquivos a serem carregados. Antes era mais difícil você fazer isso no SQL Integration Services, mas o problema está muito bem dirigido, porque a partir de uma tarefa a gente pode fazer uma parametrização. Com essa parametrização, a gente extrai os diferentes atributos da tarefa e a gente pode fazer uma conversão automática para o 2010. E nós temos várias propriedades, configurações nessa tarefa. Por exemplo, vamos dizer, língua local, idioma local, em que está sendo executado. Tem 3. Ou então, se está habilitado ou desabilitado, ou ativado ou desativado. E eu posso converter isso aqui num parâmetro, ou seja, automaticamente o sistema vai extrair esse parâmetro, faz a ligação entre o parâmetro e a propriedade da tarefa e coloca a nível de projeto. E também eu digo que é uma coisa que é requisito para poder rodar. Automaticamente, criou-se um parâmetro de projeto que está ligado a essa tarefa, está acoplado a essa tarefa, e automaticamente, quando vai ser rodado, pode colocar como verdadeiro ou falso. E aí habilita ou desabilita a tarefa no pacote. É muito fácil você fazer a parametrização das soluções desenhadas com Integration Server. Muito bem. Existem novidades também na questão do data flow. Se vocês forem desenhar um pacote com Integration Services, já fizeram isso, vocês sabem que era complicado trabalhar com as tarefas. Era quase impossível quando elas estavam desconectadas. A gente tinha que acompanhar todo o pipeline. Tem origem, isso gera colunas, as colunas vão passar por um shape de adicionar colunas, ou fazer cálculos, ou juntar registro, ou fazer um split, ou fazer um lookup de alguma coisa. E depois disso a gente conecta com outras coisas até chegar no destino. Esses elementos desconectados perdiam os dados de entrada e era muito difícil você manipular isso. Eu tendo aqui uma data flow task, uma tarefa de data flow. Nessa tarefa de data flow, temos alguns elementos, alguns dados. Aqui eu tenho uma fonte.net, aqui nós temos uma input column, são 3 coisas de entrada, nome, ID e sobrenome, e aqui nós temos 3 saídas, cópia do ID, cópia do nome, cópia do sobrenome. Apelido em espanhol é sobrenome, não apelido. Então, nome e sobrenome. Se eu quisesse trabalhar com isso desconectado, na versão anterior isso não dava para fazer. E então, eu não podia entrar na que estava desconectada, mas agora posso. E aí, ela espera um ID, um nome e sobrenome. Eu tenho outro fluxo de dados aqui que é meio diferente. Esse fluxo de dados me dá outras colunas. Colunas que são ID, NO e AP. Eu gostaria que esse fluxo fosse conectado aqui. Eu gostaria que automaticamente, no mapeamento diz aqui tem problemas de mapeamento. Então, o mapeador é muito mais inteligente hoje em dia do que era na versão anterior. O mapeador de coluna já percebeu que ID faz um match com o tipo de dados, com o nome, com o campo, e aí já conecta. Mas eu não tenho conectado cópia de nome, cópia de sobrenome, com nome e sobrenome. Então eu posso dizer, olha aqui, cada vez que tem AP, é apelido, é o seu sobrenome. NOM é nome. E AP é sobrenome. E aí ele mapeia onde estava o sobrenome. E fica pronto.
AP é apelido para espanhol, seria sobrenome em português. Aí o mapeamento já fica correto, não tem mais erro, e agora já tem mapeado nome, sobrenome, e ficam mapeados corretamente nas colunas de saída. Isso antes era super complexo para os coitados dos designers no seu dia a dia. E editar os componentes também, quando eles estavam desconectados, também era complicado. Nós temos alguns assistentes para ter novas origens de dados. Agora nós temos um assistente que vai ajudando e diz tudo que a gente já tem instalado na máquina, o que tem, e a gente vai decidindo qual é a fonte, qual é o destino dos dados que nós vamos usar. Então, os visualizadores de dados são bastante mais simples. Vocês já usaram ISS antes? Antes a gente tinha que pedir de visualizador de grade, ou pedir que copiasse tudo para um disco, para um arquivo, ou para uma tabela. Agora é muito mais simples. Eu posso dizer que eu quero visualizar os dados e depois eu resolvo como é que eu vou ver, o que é que eu vou fazer com eles, onde é que eu quero ver, e se eu quero esses dados enquanto eu estou rodando o pacote. Então, eu digo, olha, eu vou olhar, mas depois eu decido onde ou com o que eu vou olhar. Essa solução também permite criar grupos, fazer agrupamentos, selecionar grupos de elementos, por exemplo, especialmente para você ter uma visualização mais simples. Para você poder... Bom, os grupos é só para você ter uma visualização mais simples, para poder dar um colapso ou fazer as coisas de forma um pouco mais agradável, os pacotes mais complexos. A gente pode também dimensionar a janela apenas com um clique. O grupo não tem nenhuma consequência, ela só faz uma ordem nas telas. Ela ordena as telas. A sequência... Bom, se você quer controlar a execução das tarefas com alguma outra coisa, então você vai controlar com a entrada, por exemplo. Aqui não tem connections, é só um agrupamento na tela. Outra coisa interessante é o formato do pacote. O formato do pacote mudou para uma coisa mais manipulável. Nós, na verdade, precisávamos disso, porque outra coisa difícil não era tão amigável quando se produzia o pacote. E então, eu quero ver esse Dataflow. Eu faço mudanças aqui, nesse e nesse. O que eu quero mostrar para vocês é como ficaram os pacotes por dentro. Vamos ver o que é um XML mais amigável do que nós estávamos usando antes. O XML é mais amigável e de 2 pacotes ver o que mudou com uma ferramenta de automação. Vamos ver qual é a diferença, o que mudou, o que foi tirado, o que os desenvolvedores mudaram nesse pacote. Porque se eu sou uma pessoa que está na área de auditoria, eu quero fazer uma auditoria das mudanças feitas pelo desenvolvedor entre as duas versões. Aí, se eu uso esse formato de pacote, é muito mais fácil você ver quais foram as mudanças. E vocês vão ver que esse SQL Integration tem uma visualização muito melhor. Os scripts mudaram, agora são só script.net, mas são script.net 4.0, podem ser acoplados a Visual Basic e Visual Studio também. Visual Basic, e na verdade são programáveis em linguagens mais modernas, de melhor desempenho, com todas as vantagens de .NET 4.0 no que se refere à programação. Finalmente,
o conceito de projeto. Esse é um conceito novo. Eu posso unificar os pacotes num projeto como se fosse uma unidade deployable. E aí eu tenho um pequeno arquivo de deployment e eu posso dar isso para os administradores da base de dados e dizer, faça o deployment desse pequeno pacote. Assim também, eu diretamente a partir do Visual Studio fazer esse deployment do projeto, esse agrupador de pacotes que permite que eu trabalhe, por exemplo, com alguns pacotes, fazendo uma coordenação entre todos eles. Então, esse pacote diz, execute tal tarefa e na sequência vai executar, executa o pacote e depois, na sequência, executa outro pacote. É apenas uma sequência que nós estamos dando de execução. De tal forma que isso é um pacote de entrada que coordena os outros pacotes. Essa é uma nova opção, onde nós podemos dizer que num projeto, quais são os pacotes que podem ser executados diretamente. Eu posso definir o Entry Point Packages. Eu posso ir na interface e dizer, esse pode executar, esse aqui não, esse é um subpacote. Eu vou então simplificar a vida do DBA, que vai só lidar com os executáveis. Os outros são pedacinhos ou sub-rotinas que foram agrupados em outros subpacotes para fazer o desenvolvimento mais fácil. São componentes reutilizáveis. Uma das coisas, então, uma das mensagens é, podemos definir qual que é o pacote que podem ser usados e quais são os que são chamados só por outros pacotes do projeto. O projeto tem parâmetros de projeto e isso é interessante, porque eu posso ver todas as mudanças para rodar num ambiente, num outro ambiente, num ano fiscal ou no outro ano fiscal, ou seja, em diferentes contextos. Isso pode ser usado como parâmetro de projeto e usado em diferentes pacotes do projeto. Ao fazer a instalação, eu faço a parametrização só num lugar. Finalmente, eu tenho conexões entre o pacote e os projetos. Então, se o DBA precisa ser perdido nos servidores de produção, e são 5 ou 6 servidores que têm que ser conectados, você vai para um lugar só. E você não precisa mudar pacote por pacote. Isso faz com que a colocação em produção desses pacotes seja muito mais fácil. Eu acho que aqui nós já cobrimos mais ou menos a primeira parte. Agora vamos entrar na produção e ver o que acontece do lado do servidor. O que nós acabamos de ver? Vimos que isso agora se desenvolve em Visual Studio 2010, suporte.net.4.0, pode fazer undo, redo. Temos uma nova toolbox, ele é chamado com aquele pequeno botão que estava na principal tela de desenho, e temos novas tarefas também. Por exemplo, carregar uma expressão. Temos um novo conceito de expressão e os pacotes são parametrizáveis e também que os desenvolvimentos são mais flexíveis. Se eu não tenho a fonte de dados, eu posso começar a fazer desenvolvimento, depois eu posso mudar e reajustar nomes e remapear e fazer isso muito mais amigável ao desenvolvimento no Integration Services. Existe um modelo de instalação que me permite pegar esse pequeno pacote que é ISAPAC e levar isso para o servidor. As coisas importantes. Tudo que está rodando continua rodando no SS do Integration Server. Mas, com exceção de que em alguns momentos a gente tem que dizer, esse aqui já não roda mais. É impressionante a quantidade de pacotes feitos com SQL 2000. Então, a tarefa desse SQL 2000 já não é mais rodada. Outra tarefa que estava com o Activate, Subscript, quando se escrevia em Visual Basic tradicional um script, essa é uma tarefa que já não existe mais. Ela precisa ser eliminada do processo. Quando nós trabalhamos num projeto, nós temos vários modelos diferentes. Tem o legado e o novo para a instalação de deployment. E isso muda, eu não mostrei isso. Ele muda a partir daqui, vejam. Converter ao modelo de legado, aos pacotes antigos de Integration Services.
para que o projeto que eu estou fazendo possa ser integrado como pacote separado. Ou quando eu tenho um projeto dos antigos, no botão direito, eu posso converter ao modelo novo do deployment do CVDA. E o ISAPAC me coloca em produção, colocando um só arquivo, mostrando um só arquivo para o DBA. Nós podemos converter ou mudar em qualquer momento. Esse modelo, na verdade, é bastante mais benéfico no momento de fazer o deployment e integrar o desenvolvedor com o DBA que lida com esses pacotes na produção. Para trabalhar com esse modelo de deployment de projeto, nós temos que analisar os pacotes. Nós temos um pequeno projeto que tem muitos pacotes. Eu vou converter, o que eu preciso saber? Eu tenho que saber quais são os de entrada, quais são os que chamam outros pacotes, qual é a configuração que eu estou usando, porque eu posso unificar as configurações com parâmetros. Às vezes eu guardo coisas em pequenos arquivos fora para ser mais amigável. Aí a gente pegava aqueles pequenos arquivos, a gente convertia em variável, integrava no projeto. Agora nós temos parâmetros para fazer isso. É preciso usar as novas características. Agora, o Wizard diz, olha, aqui tem uns candidatos para parâmetro, e você pode dizer, sim, converte automaticamente em parâmetro. Usam conexões comuns, nós temos conexões repetidas que podem ser convertidas em conexões do projeto inteiro para o DBA poder mudar num só lugar. Tem alguns dados guardados fora, aqueles pequenos arquivos que estavam no disco para parametrizar o projeto. Essas coisinhas todas têm que ser conhecidas para poder aproveitá-las e fazer a coisa mais administrável. Fazer uma aplicação que pode ser bem ou pode ser feita meio na raça, ou meio às pressas. Quando a gente faz uma aplicação, a gente tem que fazer essa aplicação para que ela funcione bem, para que ela se mantenha em funcionamento e a gente possa nos enfocar em outra aplicação e poder escalar. Então, quando você faz uma aplicação, faça que ela pode ser tenha uma boa manutenção, que seja parametrizável, escalável para poder ser eficiente. Temos um assistente de conversão para fazer a conversão. É uma conversão que não precisa ser feita, que não deve ser feita pelo DBA, mas sim no desenvolvedor. E depois ela tem que ir para o estúdio para ser refinada, para poder usar as vantagens da nova versão do Integration Services. Não há nenhuma maneira de você tentar descobrir que o que estava feito no pacote podem agora ser substituídas com funções novas, porque daí ele teria que entender exatamente como eram os pacotes e a situação dos pacotes. Então, o DBA nunca pensa como desenvolvedor. Estamos falando do Server Model. Estou fazendo um projeto bem simplesinho. Project 2. Uma coisa muito simplinha. Tem uma tarefa de data flow. Pega uma fonte de dados, faz um split de acordo com uma condição determinada e tem alguns parâmetros, como, por exemplo, sobrenome e nome da pessoa que nós estamos procurando. Então, me diz quantas pessoas têm esse sobrenome, quantas têm um nome que coincide. Enfim, é só para pôr um exemplo, para vocês verem como esse conceito de parâmetro pode ser usado quando ele é colocado em produção. E para colocar em produção, a única coisa que nós vamos fazer é fazer aqui um deploy. Então, nós temos aquele arquivo de ISAPAC, manda abrir o conteúdo, nós temos esse arquivo que está no exterior bin. Eu pego esse pequeno arquivo, dou para o administrador e ele faz o deployment com esse arquivinho. Vamos fazer o deployment no Integration Services. Isso aqui faz um deployment muito seguro. Por exemplo, quando eu estou no catálogo, o catálogo já dá autorizações a nível de registro e podemos dar autorizações para cada pacote. Também as senhas também são imputadas, os dados confidenciais são imputados. Quando isso é definido, você define o nível de implicação dos dados. Então, coisas óbvias que são protegidas, mas o processo é totalmente seguro com
codificação dos dados sensíveis. Então, quando você define as variáveis, você pode dizer, ou perdão, os parâmetros, você pode dizer, esse parâmetro é sensível e deve mostrar com asterisco na interface do usuário quando esse parâmetro é usado. Qual é o pequeno arquivo que eu vou deploy? É mostrado aqui. Vamos no catálogo diretamente. Vamos para o catálogo do servidor e fazer um browsing. Eu criei um catálogo aqui, está aqui na pastinha do Integration Services. Eu tenho um catálogo de projetos e de pacotes. Eu tenho uma pasta demos e eu tenho aqui esse Integration Service Project. Bom, eu já tinha isso no servidor. Tudo bem? Nós temos então pronto. Vamos para o Denali com esse caminho. Muito bem, faz o deployment. E a gente faz o deployment. Tá vendo aqui, tem níveis de proteção de mudança. E aí manda o nível de conexão para encriptar os elementos sensíveis de nome e chave. Fez o deployment do projeto. Agora vamos ver a outra ferramenta. Uma das vantagens que eu dizia para vocês dessa versão é que ela é administrável a partir dessa aqui, que é usada pelo DBA, sem precisar entrar no Development Studio ou na ferramenta do desenvolvedor. Então, o DBA pode gerir os pacotes de integração. Esse é o catálogo. Posso criar os catálogos que sejam necessários. Vejam, temos os projetos e já temos uma coisa esquisita aqui. Nós temos environments. Eu vou dizer o que são esses environments, mas antes disso eu digo, temos esse pacote, esse projeto, esse pacote estava num nível executável. Então, vamos ver esse projeto aqui. Olha, tem versões também. Eu posso, a partir daqui, ver quais foram as versões que o desenvolvedor fez ou carregou. E se uma versão está ruim, a única coisa que eu faço é eu dou um clique e falo, restore a versão. Então eu não preciso ir procurar o pacote antigo, eu simplesmente faço um rollback para a versão que eu preciso e coloco para rodar na versão boa. Isso aqui é super útil quando tem que trabalhar, quando os DBAs têm que ser trabalhados. Também pode validar o pacote, também pode configurar. Eu disse, o pacote tinha parâmetros. Vejam, o container, package, nome e sobrenome. Eu posso validar ou configurar isso a nível do pacote inteiro. Eu estava procurando se tinha um Carlos Pérez ou um João da Silva, vamos dizer. Ou sei lá, Nico Pérez. Era Carlos, eu mudo para Nico. Nico Pérez. Aqui é Guimarães ou da Silva. Eu sou Garcia. Vamos botar Guimarães aqui. Quando eu entro no aeroporto e me dizem assim, você é Pablo Garcia? Vão ter zilhões de Paulo Garcia no mundo. Bom, você pode configurar, e não só isso, você pode configurar as conexões também. Se o pacote tiver conexões, você pode configurar os parâmetros e as conexões. E dizer que isso tem uma conexão. Eu posso mudar. E então, diz também se a informação é sensível. Se ela for sensitiva, tem uma coluna, essa informação vai protegida, vai encriptada. Isso é mostrado na interface do usuário. Muito bem. Aqui não dá para ver a senha, né? O password. Eu posso até trocar, mas não posso ver que já existia antes no pacote. Na hora de executar o pacote, posso rodar esse aqui. Quando eu for rodar, também posso mudar a parametrização. Isso é uma coisa que eu mesmo defino, né? Vocês estão vendo aqui? Está procurando Nico Pérez, a conexão é esta. E eu estou rodando em 64 bits, mas você pode rodar também em 32 bits. Essa parte ficaria um pouco confusa, mas o nível de login que eu quero que seja feito para esse pacote, estou vendo aqui que tem um problema de performance, né? Então eu quero criar um login de performance para
entender, né, o que está acontecendo, quanto está sendo ocupado dos buffers, e eu quero saber tudo o que o pacote está fazendo. Mas, além disso, se o desenvolvedor se esqueceu de colocar algum parâmetro, com esse Property Pack, eu posso dizer, olha, eu quero que você revise tal propriedade que estava definida no pacote e eu quero vê-la ou alterá-la para alguma outra coisa. Quer dizer, então o desenvolvedor tem muitas possibilidades. Então vamos rodar o pacote. Na hora de rodar, ele vai perguntar se a gente quer ter um preview de execução. Inclusive, é uma coisa muito legal dessa versão que ele tem relatórios para tudo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais um pouco sobre isso. Então, aqui eu posso ver o que está acontecendo com o pacote, como ele está rodando, como vai cada tarefa. Aqui foi tão rápido que já terminou, né? Mas eu posso querer ver o desempenho do pacote, né? O performance. O que aconteceu com esse pacote das últimas vezes? Então, se eu tenho aqui os tempos de execução, é bem mais rápido do que antes, quer dizer, mudou a condição do servidor. Então, aqui eu posso ver o que está acontecendo, todas as mensagens que foram geradas sobre o pacote. Posso ver muitas informações sobre o que está acontecendo com esse pacote que está sendo executado. Tem pacotes de relatórios pré-formatados que permitem que a gente visualize, por exemplo, esse aqui, de todas as execuções. Quer dizer, na verdade, você tem pacotes de relatórios que podem aparecer e também relatórios customizados. Você pode deixá-los disponíveis na interface e daí eles aparecem automaticamente. Aqui eu tenho as execuções, tarefas, informação de desempenho. Podemos ver o que aconteceu com o pacote, como ele foi executado, enfim. Toda a informação sobre a execução de cada um desses elementos. Eu lhes disse sobre os environments, ou ambientes, que são conjuntos de configurações pré-formatadas, sets de configurações de parâmetros. Então, digamos que você tenha diferentes ambientes, isso já está tudo protocolizado, quer dizer, combinado com os desenvolvedores. Então, isso vai se chamar 1, aquilo vai se chamar 2 e aquele outro vai se chamar 3. E os mesmos parâmetros são sempre usados. Para teste é isso, para produção é aquilo. Daí fica muito mais fácil modificar o ambiente do pacote e ele depois se autoconfigura. Então, no ambiente, você define os parâmetros, por exemplo, a variável de data ou outras variáveis. E na hora de executar o pacote, olha só, quando executa, ele diz qual é o ambiente em que vai executar. Eu posso mudar de ambiente, dizer, olha, executa no outro ambiente, e aí ele se autoconfigura pelo contexto, né, pela informação que ele trouxe do ambiente anterior. Então, simplifica muito a tarefa, porque na configuração de pacotes há muitas coisas que são repetidas. Então, eu configuro o ambiente e depois cada pacote vai se autoconfigurar automaticamente. Vamos voltar aqui. O servidor, então, nos dá um ambiente para deployment, para parâmetros, conexões, para configuração dos pacotes e também nos dá segurança, porque ele faz a criptografia dos dados mais sensíveis. Então, o desenho do pacote guarda no banco de dados com segurança e nível de registro. Você pode entrar em cada pacote ou cada registro e dizer, bom, esse usuário pode executar, esse outro tem direito de deployment, quer dizer, você tem uma granularidade enorme. Além disso, você tem a capacidade de executar, trabalhar, fazer interação com os parâmetros que são visíveis no ambiente de desenvolvimento. Então, você pode ver a integração, e essa integração ela é muito útil na hora de fazer execuções automatizadas ou
coisas que acontecem todos os dias ou todas as noites, que nós precisamos fazer para manter em funcionamento as transferências e a integração dos dados. Aqui é o painel de controle para saber o que está acontecendo. Em um lugar só, você já vê tudo o que está acontecendo e pode fazer diagnóstico a partir daí. Então, nós acabamos de ver como você pode usar o administrador para administrar os pacotes, como se instala, como se gerencia, como se volta para a versão anterior, como configurar. E essa é a vida dos administradores que estão usando a versão 2008 R2. Essa questão dos ambientes que permite pré-configurar os parâmetros é uma grande vantagem. E nós também vimos já um pouquinho do catálogo. Então, os catálogos, na verdade, são pequenas estruturas de armazenamento de dados onde você pode guardar os pacotes com um nível de segurança adequado. Já vimos um pouquinho sobre a instalação desses pacotes. Vocês, obviamente, vão ter funções de criptografia, a protocolização de chaves. Isso é uma coisa que a gente já conhece no SQL Server. O SQL Server é o produto mais seguro que existe, quer dizer, um produto que realmente não tem histórico de invasões ou de ataques. Em todo o seu ciclo de vida, quer dizer, ele teve 3 na vida. Então, realmente é um produto muito seguro. E não só nós podemos ver essa informação gráfica, mas também está na visão dinâmica. Então, o pessoal de DBA vai se sentir muito confortável. Nós temos os relatórios são ótimos, mas às vezes queremos saber o que aconteceu com os pacotes, fazer uma consulta no catálogo. Então, eu quero ver as mensagens, quero ver o contexto das mensagens, quero saber, por exemplo, qual era a condição do servidor quando essa mensagem aconteceu. Será que estava rodando em paralelo? As estatísticas de execução também são fundamentais. E os problemas de desempenho. Gente, o que aconteceu com o pacote? Qual era o contexto de execução? Quantos registros foram carregados? Onde está o gargalo? Também podemos fazer esse tipo de consulta em relação ao catálogo. Catálogo, esse aqui, olha, execution. Na verdade, são os dados que mostram como foi a execução do pacote. Então, você pode fazer, digamos assim, uma autópsia depois que o pacote caiu, né? Para saber exatamente quais foram as condições no momento em que a mensagem de erro surgiu e por que o pacote não funcionou como devia. Aqui, as visões, as views de administração dinâmica, que permitem as consultas de uma forma bem mais simples, né? Bem mais fácil tirar a informação com essa visão do administrador. Agora, nós tivemos problemas que os dados não foram carregados ou que os dados não rodavam. Então, o que aconteceu com a solução, né? Também temos algumas visões, algumas visualizações das estatísticas, mostrando a execução de cada componente, cada etapa que aconteceu no pipeline. E isso, claro, vai muito além dos informes, né, dos relatórios, porque muitas dessas informações já estão disponíveis nos relatórios, mas com o modelo nós utilizamos as ferramentas comuns dos DBAs, que querem fazer análises, gerar tabelas, usar gráficos, saber qual era o problema, né, de uma forma mais avançada ou mais interativa do que simplesmente olhando o que está escrito no relatório. Olha, tentando resumir um pouco, eu queria também deixar um espaço para perguntas e respostas. Nós vimos uma versão dos serviços de integração do servidor SQL que enfoca o problema principal, que é aumentar a produtividade dos desenvolvedores. O gargalo é como vamos desenvolver aplicativos mais rapidamente. As empresas grandes estão fazendo o desenvolvimento todos os dias e precisam de mais produtividade. Você não tem uma pergunta? Ah, não, desculpe. Diga lá.
Desculpe, não ouvimos a pergunta. Pedimos que, por favor, repitam a pergunta ao microfone. Le pido disculpas, pero no le he entendido. ¿Puede repetir? Não, aqui é uma estrutura criada separadamente na hora que você faz o catálogo. Perdão, la pergunta não la escuchamos. Mas aqui seria justamente um catálogo. Exatamente, como se fosse um outro banco de dados. Sim, essa consulta, ela é um pouco diferente, mas é uma consulta de catálogo. E o outro grande problema era para levar esses desenvolvimentos à produção. Porque, claro, há muitos desenvolvedores que acabam tendo que trabalhar também nas operações, devido à complexidade dos softwares desenvolvidos e os ambientes de execução que às vezes não são muito amigáveis para passar esses novos desenvolvimentos para a produção e compreender realmente tudo o que é necessário configurar para que a execução seja correta, né? Por isso que aqui nós fazemos tanta parametrização e temos tantos wizards, que é para facilitar a colocada em produção. A colocação, né? Desculpa, gente. Colocação em produção. Outras perguntas? Mais nada? Sim, há uma pergunta aqui. Perdón, es que no escuchamos la pregunta. No es necesario, al publicar los nuevos paquetes o nuevos modelos, se los publica en el catálogo. Ele tem processos de manutenção. Olha, na verdade, é como qualquer banco de dados. Você precisa ter manutenção, limpeza, etc. Agora, não é muito, né? Porque você tem estatísticas e não está armazenando nada que esteja ligado à quantidade de dados executados, quer dizer, só a quantidade de execuções, tá certo? Então, bom, são dados de login. E hoje em dia, se tem uma coisa barata na vida, é armazenamento, né? Podemos, então, guardar o histórico. É melhor guardar do que limpar, na verdade, porque a armazenagem não é um recurso caro. Desculpe, não escutamos. Um banco novo, sim. Exactamente, sería una base de datos nueva. Al crearse el catálogo, se crea también una base para el catálogo. Sí, se ubica en la base de datos. Aquí hay otra pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Para a execução de tarefa, você gostaria de repassar os parâmetros? Bien, pero ¿qué tipo de tareas? Si es automatización con SQL, sí. La respuesta es que sí. Todos los parámetros acá se puede leer con SQL, con SQL, o cargar los parámetros en la invocación. O sea que no hay problema. Es automático al crear el proyecto. La respuesta es que todavía no lo sabemos, pero pienso que sí. Yo creo que sí, porque ele se baseia nos segmentos normais. Mas eu não tenho certeza.
A pergunta é muito boa. No lo sé realmente. Me parece que todavía no está disponible la funcionalidad de cluster con STP hoy, o sea que todavía no he visto eso. Se não há mais perguntas, agradeço a todos por sua atenção.